Boa noite, irmãos. Tá? Vamos dar continuidade aqui da revista O Cristão, com o tema separação. Pois. Oi? Com o tema separação, com, a partir desse ponto, os meios e o tem algum microfone aberto aí. Será Vamos que lá. é um... Os meios e o fim. Então, quanto ao objetivo para o qual os verdadeiros cristãos geralmente se unem com aqueles que, mesmo em sua própria Aí, confissão, não quer. vou continuar aqui do início, os meios e o fim. Jefferson, Oi? acho que o microfone de Dal tá aberto aí, tá dando microfonia. Vocês estão me ouvindo? Tô. Eu fechei o microfone aqui, acho que é o celular que tá com problema. Peraí, tá bugado alguma coisa. Pronto. Peraí, deixa eu só ver se eu fecho esse microfone aqui. Vou fechar por cá. Ó, não fechou ainda, peraí. Ô Jefferson, Oi. peraí. Eu já fechei aqui, ainda tá aberto, peraí. Você tem como compartilhar? Porque parece que o negócio aqui tá ruim com esse celular aqui de Adriana. Tira aí o seu. Ó, eu vou ter que sair. E ainda tá. Ainda estou te ouvindo. Vou sair aqui, já que você começou. Bom, já achei aqui. Com a dica do irmão Daniel, fácil, facinho, facinho agora achar. Vamos lá. Os meios e o fim. Então, quanto ao objetivo para o qual os verdadeiros cristãos geralmente se unem com aqueles que, mesmo em sua própria confissão e no julgamento da própria caridade, não são cristãos de forma alguma, será descoberto, afinal, que nenhum objetivo realmente divino e celestial pode ser obtido por uma violação da verdade de Deus. O fim justifica os meios, nunca pode ser um lema divino. Os meios não são santificados pelo fim, mas ambos os meios e fins devem estar de acordo com os princípios da Santa Palavra de Deus, ou então tudo levará a confusão e desonra. Poderia ter parecido a Josafá um objetivo muito valioso recuperar Ramote e Gileade da mão do inimigo. E, além disso, ele poderia ter parecido ser um homem muito liberal, gracioso, popular e de coração largo, quando, em resposta à proposta de Acabe, ele disse: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. É fácil ser liberal e ter um coração largo à custa do princípio divino. Mas como isso acabou? Acabe foi morto e Josafá escapou por pouco de morrer, tendo feito total naufrágio de seu testemunho.
Assim, vemos que Josafá nem mesmo obteve o objetivo para o qual ele se uniu a um jugo desigual com o incrédulo. E mesmo se ele o tivesse ganho, não teria sido justificativa de seu curso. Nada pode justificar que um crente esteja se unindo a um incrédulo. E, portanto, por mais bela, atraente, plausível que a expedição de Ramote Gileade possa ter parecido aos olhos do homem, foi no julgamento de Deus ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece, segundo a Crônicas 19, 2. A verdade de Deus despe os homens e as coisas das falsas coisas com as quais o espírito de conveniência os enfeitaria e os apresenta em sua verdadeira luz. E é, e é uma misericórdia indescritível ter o julgamento claro de Deus sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Isso transmite calma ao espírito e estabilidade ao curso e ao caráter, e salva alguém desta infeliz flutuação de pensamento, sentimento e princípio que tão inteiramente o incapacita para o lugar de um testemunho constante e consistente por Cristo. Certamente erraremos se tentarmos formar nossos julgamentos pelos pensamentos e opiniões dos homens, pois eles sempre julgarão de acordo com as aparências exteriores e não de acordo com o caráter intrínseco e princípio das coisas. Desde que os homens consigam o que consideram o objetivo correto, eles podem não se importar com o modo de obtê-lo. Mas o verdadeiro servo de Cristo sabe que ele deve fazer a obra de seu mestre, sobre os princípios de seu mestre e no espírito de seu mestre. Não satisfará a tal pessoa alcançar o fim mais louvável, a menos que possa alcançá-lo por um caminho divinamente designado. Os meios e o fim devem ser divinos. Admito, por exemplo, ser um fim mais desejável propagar as Escrituras, a própria palavra pura e eterna de Deus. Mas se eu não puder propagá-las, a não ser me juntando com o incrédulo, devo abster-me de propagá-la, uma vez que eu não devo fazer o mal para que possa vir o bem. Os irmãos que tiverem algum pensamento, algum comentário, estejam em comunhão, podem estar interrompendo. Eu pressionaria meu amigo crente para que ele exercesse julgamento em relação àqueles com que ele se unisse em todos os assuntos, incluindo questões religiosas. Se ele está neste momento trabalhando em julgo ou em arreios com o incrédulo, ele está positivamente violando o mandamento do Espírito Santo. Ele pode estar ignorantemente fazendo isso até o presente. E se assim for, a graça do Senhor está pronta para perdoar e restaurar. Mas se ele persistir na desobediência, depois de ser advertido, ele não pode esperar a bênção e presença de Deus com ele. Não importa quão valioso ou importante o objetivo que ele pode procurar atingir. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. C.H. Mackintosh, selecionado de The Christian Friend. Sai do meio deles. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18. Outros artigos nesta edição mostraram claramente que a separação do mal neste mundo é uma coisa extremamente necessária para o crente. Isso era verdade desde o início da história do homem, onde a família de Sete era separada da família de Caim em seus caminhos e associações, e continua até incluir o chamado de Abraão, e, finalmente, a separação de Israel de outras nações. É um princípio que é ainda mais necessário hoje. Desde a cruz, este mundo tem estado sob julgamento, e Deus chamou a igreja para fora dele, para esperar por seu Filho do céu. Os crentes hoje são uma peculiar companhia celestial, chamada a ser separada deste mundo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. João 15, 19. Novamente ele disse em sua oração ao Pai, em João 17: não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. João 17, do 14 ao 15. Próximo tema. Subtema, né, Kit? Dentro da grande casa. No entanto, outra separação tornou-se necessária na história da igreja, a saber, a separação do mal dentro da grande casa da cristandade. Em 1 Timóteo 3,15, é chamada de casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No entanto, na época em que 2 Timóteo foi escrito, a decadência havia chegado, e Paulo teve que dizer: os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. 2 Timóteo 1,15. Como resultado, a casa de Deus é denominada a grande casa, com diferentes vasos nela, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. 2 Timóteo 2,20. A casa não pode mais ser igualada à igreja de Deus vivo, pois a casa agora contém muitos que são meros professos e não são verdadeiramente parte da igreja. Aqueles que professam ser a igreja também falharam e não são mais a coluna e a firmeza, base da verdade. Assim, aquele que deseja ser fiel ao Senhor é chamado para se purificar destas coisas, os vasos para a desonra, a fim de que ele seja um vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21.
Em ambos os casos, é a separação do mal, seja no mundo ou na casa de Deus, pois o crente não é chamado a sair do mundo ou a deixar a casa de Deus. Em vez disso, ele ainda está no mundo. João 17:11. Referência, né, irmãos? E também não pode deixar a casa de Deus. Para fazer isso, ele teria que se tornar um apóstata e abraçar uma religião falsa. Em vista disso, às vezes surge a questão de até onde esta separação se estende e como o crente pode viver tanto no mundo quanto na grande casa da cristandade, mas permanecer separado do mal que há em ambos. Os extremos no mundo. Ao falar da relação do crente com o mundo, o Senhor Jesus disse claramente que eles estão no mundo, mas também que não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17:11 e João 17:14. Isso envolve uma caminhada que pode ser realizada somente em comunhão com o Senhor, pois ele a exemplificou perfeitamente. A tendência desde o início foi ir a extremos em qualquer direção. Pouco depois de os apóstolos terem ido estar com o Senhor, alguns começaram a trazer a igreja abaixo em sua caminhada e associações, até o nível do mundo. O imperador Constantino adotou o cristianismo e o tornou a religião do Império Romano, e como resultado, os crentes logo ocuparam lugares de destaque e autoridade no governo. Só lembrando que isso foi bem frisado na segunda e terça-feira, né, de leitura da história da igreja. Eles se misturaram na política e nas ambições do mundo, e, é claro, logo se envolveram em seu mal também. Para todos os efeitos práticos, eles não estavam apenas no mundo, mas também eram do mundo. Outros, alarmados com a falta de piedade e separação do mal, começaram a encontrar ordens monásticas, se isolando do mundo através das muralhas. Outros se tornaram eremitas, vivendo em pequenas cabanas ou cavernas, longe da civilização. Outros ainda viviam em plataformas nos polos, de modo a permanecerem separados do mundo e do seu mal. Embora a parte disso fosse, sem dúvida, bem intencionado, isso resultou em homens não apenas não sendo do mundo, mas também para fins práticos, não estando no mundo. A carne assumiu o controle e o legalismo resultante apenas atendeu ao orgulho do homem e não a Cristo. Em vez de ser um testemunho do poder salvador de Cristo e de sua obra consumada na cruz, eles eram antes um testemunho das obras do homem, e assim o verdadeiro evangelho foi corrompido.
os extremos na cristandade. Na grande casa da cristandade, algo similar ocorreu na adoção de extremos. Alguns, buscando purificar-se dos vasos de desonra, levaram isso tão a sério que virtualmente se isolaram do resto do corpo de Cristo. Ao fazê-lo, eles se tornaram legalistas, intolerantes, duros e sectários, pois tinham pouco ou nada a ver com outros crentes que não estavam associados a eles. Outros, desejando seguir a justiça, a fé, a caridade, que é o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, quase ignoraram qualquer mal relacionado com aqueles na grande casa, se desculpando, dizendo que tal mal só importa ser tratado entre o indivíduo e o Senhor, mas não a responsabilidade dos outros para julgar. É desnecessário dizer que tais extremos são errados, seja em nossa associação com o mundo ou com os crentes. Como estão esses extremos devem ser evitados? Perdão. Como então esses extremos devem ser evitados? Nós somos trazidos de volta à conclusão de que o cristianismo prático muitas vezes envolve um equilíbrio adequado na verdade, e que os princípios que não foram dados no Novo Testamento podem ser aplicados somente em comunhão com o Senhor e com a direção do Espírito Santo. Ao contrário do Velho Testamento, o Novo Testamento não nos dá pequenas repartições para se encaixar todas as situações. Em vez disso, devemos tomar decisões em cada caso na presença do Senhor e buscar sua mente. Nossa separação deve ser para Ele. E a extremos é natural para o nosso coração humano e pode ser feito até mesmo pelo crente da energia da carne, sem qualquer dependência do Senhor ou buscando sua mente na situação. Eu posso empreender total isolamento do mundo ou viver uma vida descuidada e mundana, sem qualquer real comunhão com o Senhor. Da mesma forma, eu posso, na grande casa, exercer isolamento total de outros crentes, por um lado, ou abraçar todos os crentes, por outro lado, sem qualquer consideração por sua caminhada ou associações. Ambos podem ser feitos na energia da carne. Lembrando, né, irmãos, que a carne para nada presta. Né? O equilíbrio correto. No entanto, para equilibrar esses princípios, estar no mundo, mas não ser dele, ou separar-se do mal na grande casa, ainda assim buscar aqueles que invocam o Senhor com o coração puro, é constante comunhão com o Senhor e dependência dele. Eu não posso dar um passo sem tomar uma decisão correta, sem me voltar para ele. Se eu estiver andando com o Senhor, vou achar isso relativamente fácil, pois
O segredo do Senhor é para que os temem. Salmos 25:14. Por outro lado, se eu estiver a uma distância dele, procurando conhecer sua mente, meu estado de alma será revelado em sua presença. Eu posso ter que julgar algo antes que o Espírito possa novamente ser livre para me mostrar a mente do Senhor. É triste dizer que o nosso coração natural, em vez de julgar a nós mesmos, muitas vezes prefere substituir algum arranjo feito pelo homem pela mente do Senhor, e, portanto, ir a extremos. Isso pode tornar a vida mais fácil, por assim dizer, na superfície, mas resulta na perda de uma comunhão com o Senhor e o privilégio de vivermos para a sua glória aqui embaixo. Lembremos-nos de que ele valoriza a nossa comunhão acima de tudo e deseja a nossa companhia, nossa dependência e nossa constante caminhada com ele. Então, descobriremos que somos capazes de equilibrar os princípios de sua palavra e andar de um modo que lhe agrade. W. J. Prost. Tá tranquilo agora aí? Qualquer coisa eu continuo daqui. Vou continuar então. Separação versus isolamento. Separação e reunião devem andar juntas. A separação sem reunião somente incha e faz com que tenhamos o espírito de fariseu em uma maior dispersão. Quando o Senhor separa o seu povo do mal, ele os reúne em torno dele mesmo. Cristo é o grande centro da reunião de Deus. Nós podemos reunir cristãos, mas se eles não estão reunidos a Cristo e com Cristo, isso somente será mais uma dispersão. Podemos reunir pessoas em torno de uma grande verdade, ou aprofundar a espiritualidade, ou aumentar a santidade, e assim fazer um partido de santidade, ou reunir cristãos para expressar a verdade de um só corpo e manter uma disciplina escriturística e assim fazer um partido eclesiástico. Podemos reunir os crentes para pregar o evangelho e assim fazer um partido evangélico. Mas, por melhores que sejam nossas intenções, se não conseguirmos reunir para Cristo como um centro vivo, estamos apenas contribuindo para a dispersão. Foi bendito por alguém. Não são os cristãos, mas Cristo, que se tornou o centro de Deus.
Podemos juntar cristãos, mas se não é Cristo no próprio espírito de cada um, é apenas uma dispersão. Deus não conhece nenhum centro de união além do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o próprio objeto, e nada além de Cristo pode ser o centro. O que não está se reunindo em torno desse centro, para ele e vindo dele, está espalhando. Pode haver reunião, mas se não é comigo, é dispersão. Somos, por natureza, tão essencialmente sectários que precisamos vigiar contra isso. Eu não posso fazer de Cristo o centro dos meus esforços, se ele não é o centro dos meus pensamentos. John Nelson Darby. Não sei se é um hino ou um poema, mas vamos lá. Ele morreu por mim. Quando primeiro o meu precioso Salvador, em seu amor, levantou esses olhos presos à terra para ele acima. Vi aquelas feridas e pensei que, para provar seu amor, ele morreu por mim. Mas será que quando eu desprezei seu amor, que ele, para ganhar o meu amor, ansiou incessantemente? É verdade. E agora a minha alma aprendeu esta verdade. Ele morreu por mim. A minha alma emocionou-se, a minha língua encheu-se ao saber que o meu coração, outrora teimoso, agora branco como a neve, como um arrebatamento cheio, pode cantar, enquanto aqui embaixo ele morreu por mim. Os anos passam e vem o meu coração reivindicar os prazeres variados da terra. Devo participar e entristecer o meu Senhor, ou afastar-me do lado daquele que morreu por mim. Que morreu por mim? Tenho de decidir qual será a minha resposta. Qual será a minha resposta? O mundo atrai e seduz inofensivamente. O Salvador inclina-se e censura amorosamente. Eu morri por ti. A escolha é feita. O meu coração não deve dividir-se. Parte para o mundo e parte para ele que morreu. Doravante, que eu possa ser encontrado junto, ao lado daquele que morreu por mim. O seu coração de amor, eu sei, nunca falhará. Embora os amigos possam ir e vir, embora temores prevaleçam, estas quatro doces palavras podem dar abençoada paz. Ele morreu por mim. Eu prossigo rapidamente, lançando sobre ele cada cuidado. Seu amor se deleita em compartilhar de minhas alegrias e dores. E logo em casa, estas notas encherão o ar. Ele morreu por mim. A.C. Rachel. Eles não são do mundo,
como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. João 17, 14 ao 15. Irmãos, creio que chegamos ao fim da leitura da revista O Cristão com o tema separação. Temos ainda quase 18 minutos. O que é que os irmãos acham aqui? Tem aqui essas revistas aqui, mas se os irmãos tiverem algo em mente, ou até mesmo alguma passagem para a gente estar dando continuidade, podemos estar também iniciando a próxima leitura na próxima quinta. Os irmãos podem abrir o microfone e falarem, tá? Ou também colocar aqui no chat, né? Tá conseguindo me ouvir aí? Tô com outro aparelho aqui. Sim, sim. Pronto. Tá dando eco? Vou fechar o meu, porque aí não vai dar. Não, quando eu tô falando aí, chegou a dar eco aí? Mesmo com o Não. seu ligado? Não? Ah, então beleza. Pronto. Já quando eu conseguir acertar aqui, já encerrou a revista. Eu ri porque já aconteceu comigo várias vezes. Fora o cochilo, né? Quando a live acaba e você acorda assustado, né? Já que o irmão Ninho falou aí, tem uma revista bem de frente pra gente, O Valor das Provações. Quer começar a ler aqui? Aí dá para dar um suporte aí. Você quer que eu continue ou você quer iniciar aí agora? Eu posso compartilhar aqui, viu? E dar uma Pronto. descansada aí para você. Vou jantar. Vai lá. Não durma, não. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui agora. Compartilhar. Pronto, então a gente começa aqui. Esse tema, o valor das provações. Deixa eu ver como é que tá a letra aí para vocês. Acho que não vai poder ficar muito grande, não. Deixa eu só dar uma ajustada assim. Vai até aqui. Vamos lá. Resistindo e entrando na tentação. Toda prova pela qual passamos nesta vida é guiada e controlada pela mão do Senhor para o nosso bem. Quem estiver passando agora por alguma circunstância aí, alguma prova, já coloca isso na mente. O Senhor está no controle, como a gente sempre fala, e é para o nosso bem. Continuando aqui. Somente Ele nos compreende completamente e sabe
o que precisamos experimentar para o nosso bem e para a sua glória. Em amor, ele age por meio das provações para se revelar a nós e por meio de nós. E por meio de nós. E para expor nosso próprio coração a nós mesmos, para que possamos nos julgar e nos tornar participantes de sua santidade. Nosso coração natural não quer as provações. E quando estamos nela, naturalmente queremos e podemos pedir para sermos tirados delas. No entanto, Deus muitas vezes se glorifica, não nos tirando da provação, mas nos sustentando nela. Ele é glorificado quando confiamos nele, na provação, pois tal confiança demonstra sua obra em nosso coração e devemos confiar em sua dignidade em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Nosso Senhor se submeteu à maior de todas as provações, dizendo, abre aspas, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Deus nunca foi tão glorificado como naquela provação. Além disso, nossa bênção eterna dependia disso. Somente na provação aprendemos a conhecer nosso Deus como um Deus de todo conforto. Se não tivéssemos provações na terra, nunca o conheceríamos como um consolador. Quando a provação vem, que possamos aprender a confiar no Senhor e agradecer por isso. Abre aspas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quando estivermos na casa do Pai, olharemos para trás em todas as provações que já experimentamos e agradeceremos a Deus por elas. O valor das provações. Testamos várias coisas com o objetivo de mostrar sua maldade ou sua bondade. E Deus frequentemente trabalha com os homens da mesma maneira. Quando Deus permite que as provações especiais atinjam os homens naturais, é para levá-los a se voltarem para Ele enquanto estão passando por elas, para ensiná-los que, abre aspas, o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel 4, versículo 17. E que ele é capaz de abater aqueles que andam em orgulho. Mas provações semelhantes às encontradas entre os filhos deste mundo são encontradas também entre os filhos de Deus. Muitas vezes, o desejo de Deus em tratar com eles dessa maneira, é mostrar-lhes o mal de seu próprio coração natural. Embora isso nem sempre seja necessário.
O que é sempre necessário e de maior importância aos olhos de Deus é fazer com que sua fé brilhe mais intensamente. Este foi o fim desejado em seus tratos com seu servo Jó. Embora nas mesmas provações Jó também tenha aprendido lições profundas sobre sua própria vileza. Aqui Jó 42, versículos 5 a 6. Deus vê a fé em seus filhos. E porque ele a valoriza, a aprovação é um teste de fé. Assim, Deus assume uma posição distinta em nossas provações para nos ajudar. Isto é para que a fé seja fortalecida. Creio que não há exceção, mas que toda aprovação de um cristão é um teste de fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Evidentemente, nem sempre é o desejo de Deus manifestar a mim ou a qualquer outra pessoa o mal que está em minha natureza. O mal que sempre se rebela contra as provações que ele envia. Se eu me curvar às provações e à palavra de Deus, que me diz que Deus está tomando a posição de me ajudar nelas e por meio delas, a natureza não terá lugar nem voz. Ou seja, não é exibida, embora esteja lá. Prevenções e correções. Essas provações são chamadas de correções em Hebreus, capítulo 12, de 5 a 8. E limpeza em João 15. Em ambas, vemos que Deus está nos ajudando, tratando conosco como filhos. A correção é tanto para prevenir ou para remediar nossa corrida em direção ao mal. Primeiro, é pela palavra de Deus, que sempre vai contra a minha vontade. Segundo, quando isso falha, é por meio de provações de vários tipos, pois Deus procura me manter no caminho correto e me prevenir de que eu faça algo errado. Ambas são correções, mas nenhuma é por causa de qualquer ato errado. Abre parênteses. Se a correção e a aprovação forem por algo errado que foi feito, elas são corretivas, não preventivas. Eu acredito que Deus sempre corrige para prevenir antes que ele castigue para remediar. Mas ficar sem isso, da qual todos são participantes, me marcaria como não sendo da família. Se provações e correções que me previnem que eu ande mal, assim como provações e correções para me restaurar quando errei, e ambos venham a falhar em efetuar esse objetivo, Deus pode repeti-las ou agir em julgamento. 1 Coríntios 11, 30 a 32, 1 João 5, 16. Devemos, então, ter grande gozo, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quando cairmos,
em várias tentações. Deus vê em mim algo que ele deseja ajudar. Daí a provação e, portanto, também meu gozo. As provações são ocasiões de manifestação da minha fé, oportunidades dadas a mim para provar a Deus de uma maneira que não fiz anteriormente. Deixa eu ver até onde vai esse aqui. Acho que a gente pode ler só esse e ficar por aqui. Para a nossa bênção. Qual é o significado de Tiago 1, 13 e 14? Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu creio que o desejo de Deus por meio da provação é manifestar o bem que há em nós. Isto é, trazer à tona aquela fé que ele nos tem dado. Efésios 2, 8. Se a provação somente manifesta o mal que há em mim, rebelião ou meus próprios planos para sair da provação, eu sou levado para longe por minha própria má concupiscência. Mas este não é o objetivo principal de Deus ao enviar as provações. Ele pode ver que seja necessário para me mostrar a mim mesmo. Mas, mesmo com os ímpios, suas provações são permitidas para fazê-los voltar a Deus. Veja Jó 33, 19 a 30 e Salmo 107. As provações testam a fé ou despertam o mal, como a rebelião, que habita em minha natureza. A fé, me lança nos braços de Deus. Outra, que é o mal, me leva para cada vez mais longe dele, como a experiência da minha alma. Eu acredito que Deus nunca prova um homem apenas para expor o mal que está nele para o próprio homem, como se este fosse o fim ou o principal motivo da provação. Embora isso possa acontecer, como com Jó. E nós, em seus tratamentos, podemos ver o que nós somos. Deus tem um objetivo maior do que isso. Até mesmo nossa bênção. É desta forma que eu entendo Gênesis 22, versículo 1. Só para encerrar, vamos ver esse versículo aqui. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Pronto, então a gente encerra aqui, são 9 horas e 30 minutos. Próxima reunião, a gente continua aqui nesse livro.
que é O Valor das Provações, essa revista, né? E a gente segue, então.